Muito bem, glória a Deus. Nós vamos partir agora para a reflexão da palavra. Amém? Ah, e eu gostaria, antes de estar lendo, de fazer mais uma oração, assim assentado mesmo, como você está. Feche os seus olhos. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor tem se manifestado no meio de nós desde o início deste culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor já liberou bênçãos no momento da abertura através da tua palavra. O Senhor liberou, ó Deus, bênçãos no momento em que nós louvávamos ao Senhor através das canções, através da oferta. O Senhor liberou respostas, ó Deus, às irmãs que têm firmado o propósito da poderosa corrente da oração. O Senhor liberou respostas, ó Deus, quando nós intercedemos por todos aqueles os quais estão próximos a nós. O Senhor liberou cura no momento da oração por cura. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem se manifestado então de maneira tão poderosa no meio de nós. Nós cremos assim e nós queremos, ó Deus, nesta hora te pedir perdão por todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus, que tem entristecido ao Senhor e o teu Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre a nossa vida nesta hora, através da palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco, Deus, de maneira especial, para que nós possamos, ó Deus, estar amadurecendo, possamos, ó Deus, estar crescendo, possamos, ó Deus, estar desenvolvendo, Deus, nos desenvolvendo de acordo com o teu querer, para que nós possamos alegrar o teu coração, assim como Jesus alegrava. Ajuda-nos, ó Deus, para que através dessa palavra nós possamos ficar um pouquinho mais parecidos com Jesus, porque este é o nosso objetivo enquanto viventes aqui nesta terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Promete para mim que você não vai dormir aí, hein? E eu tô com uma sede, irmã Maria, parece que eu comi jabá ontem na janta. Então, eu não sei por quê. Acho que já estou falando desde cedo, não tenho esse hábito, né? Aí vai dando sede. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus com você a respeito, assim, de uma única história, tá? Nós vamos estar meditando na manhã de hoje, mas, assim, a mensagem ela foi fragmentada com alguns textos dentro do mesmo evangelho. Então, eu vou pedir para que o Vitor se atente, Vitor, porque eu não coloquei, tá, aqui no meu celular para fazer a leitura com eles. Eu vou estar fazendo aqui através do telão, tá bom? Em conjunto com você. Nós vamos iniciar fazendo a leitura de João 11. A partir do versículo 1. E vai seguir, tá? Nós estaremos fazendo a leitura da história toda para que fique bem claro aquilo que Deus deseja falar conosco. Nós hoje estaremos falando a respeito de esperança. Fale comigo bem alto assim, esperança. Mais uma vez, esperança. Gente, mais uma vez, esperança. Muito bem, e restauração. Deus estará falando conosco justamente a respeito destes dois pontos. Esperança e restauração. Tá bom? João 11, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto,
disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso e do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou já, havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus:
tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Até aí. Olha só que linda história Deus traz para nós na manhã de hoje. Um clássico dos evangelhos, né? Vai falar aí conosco através da ressurreição. O milagre da ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Amém? A história da ressurreição de Lázaro não é apenas um milagre do passado, mas uma mensagem poderosa para os dias de hoje. Por quê? Através dela, nós podemos refletir sobre alguns pontos fundamentais para que nós possamos então aplicar na nossa vida. O interessante a respeito da palavra de Deus é que muitos destes milagres, né, se não todos, aconteceram num passado muito distante. Mas todos eles, né, quando nós lemos, buscando a Deus com todo o nosso coração, eles tratam conosco de maneira muito especial, nos fazendo crer ainda mais no agir e no mover de Deus. E nos faz questionar o seguinte: se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, significa que o Deus que operou com poder no passado é o Deus que opera com poder no presente. O Deus a quem ressuscitou Lázaro, na ocasião da qual nós fizemos a leitura, é o Deus que está entre nós e tem poder para fazer ressuscitado todos os teus sonhos e tudo aquilo que você imaginou em algum momento da sua vida ter morrido. O Deus que ressuscita está entre nós e Ele está disponível a operar de maneira muito especial no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, a reflexão da manhã de hoje vai falar a respeito de esperança. Amém? Que você tenha esperança no seu coração. Que você não se perca em meio às más notícias, né, que esse mundo nos traz todos os dias, mas que, pelo contrário, o seu coração seja inflamado com a esperança e com a certeza da restauração que Deus tem para você e para a sua família em nome de Jesus. Porque este milagre não foi um milagre feito somente na vida de Lázaro. Ele foi quem ressuscitou, mas Marta e Maria, que eram as tuas irmãs, ou seja, os seus familiares, também puderam, né, se alegrar com este milagre. Então, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, aquilo que Deus tem para você, certamente será um milagre que você receberá, um milagre que te fará extremamente feliz, mas também um milagre que trará alegria e felicidade para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto para a nossa reflexão diz assim: Deus tem o tempo perfeito para agir. Amém? Você fica com essa palavra? Deus tem um tempo perfeito para agir. João 11:6. Quando, pois, ouviu que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus estava num lugar,
Marta, Maria e Lázaro estavam em um outro lugar. Jesus ouviu a respeito, né, da enfermidade de Lázaro, da doença de Lázaro. Porém, Jesus ainda permaneceu neste lugar onde ele estava por 2 dias. Né? Ouvindo ele a mensagem de que Lázaro não estava bem, tendo Marta e Maria a certeza de que Jesus havia recebido a mensagem, certamente no coração tanto de uma quanto da outra foi gerada a expectativa de que Jesus, o mais rápido possível, dentro breve, estaria com elas ali naquele contexto de enfermidade e liberaria a cura sobre o seu irmão, porque elas criam no poder de Jesus, né, no poder de Jesus, e que tudo seria resolvido. Marta e Maria, o que elas queriam? Que Jesus viesse imediatamente, porque o seu irmão estava doente. Porém, ele permaneceu onde ele estava por mais 2 dias. E o que isso traz para nós, né, de aprendizado? E o que nós podemos refletir a respeito desta parte pequena da história? Aos olhos humanos, parecia um atraso. Mas a mensagem já foi enviada. Jesus já ficou sabendo do ocorrido. Lázaro está doente, correndo risco de morte. Por que então que Jesus está se demorando tanto para se apresentar? Por que então que Jesus ainda não chegou até nós para operar o milagre da cura? Quantas vezes nós nos sentimos frustrados com Deus, porque Ele não responde a nossa oração de acordo com as nossas expectativas. Marta e Maria, aqui no texto não diz, mas eu acredito que de alguma maneira houve frustração no coração, tanto de uma quanto de outra. E você percebe no diálogo, né, que foi aqui empreendido entre os 3 personagens, Jesus, Marta e Maria, na fala delas a tristeza, dizendo: eu creio que o meu irmão há de ressuscitar, né? No dia da ressurreição dos mortos. A outra diz: se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, meu irmão Lázaro não teria morrido. Então havia uma certa frustração, porque havia sido criada a expectativa de que Jesus estaria ali, naquele local, operando milagre, num período curto de tempo, e que somente assim as coisas poderiam se resolver. E muitas das vezes, né, nós, como seres humanos, nos comportamos como Marta e Maria, querendo que Deus haja em nosso favor, haja em favor da nossa casa, no tempo nosso, no tempo que nós julgamos ser um tempo perfeito. Mas eu quero te dizer na manhã de hoje que ele nunca se atrasa. Pode ser que aos olhos humanos, né, para as nossas expectativas, o agir de Deus, ele possa parecer estar atrasando, né, atrasado, mas ele nunca se atrasa. Quando parece que nada está acontecendo, ele já está preparando um milagre maior. Então, quando parece que nada está acontecendo, quando parece que tudo está acabado, aí ele começa a se manifestar, nos entregando um milagre ainda maior. Veja só comigo, você acompanhou a leitura que nós fizemos. Se Jesus tivesse chegado um pouco antes, ele teria operado o milagre da cura. E muitos ficariam maravilhados, eu tenho certeza disso. Mas ele se atrasou por 2 dias. E quando ele chegou, ninguém jamais acreditava que algo poderia ser feito. Mas daí Deus se manifestou, né, através da pessoa de Jesus, e entregou àquela família um milagre muito maior do que eles buscavam. Entregou à família, ao invés do milagre da cura, o milagre da ressurreição. Então, às vezes, quando nós colocamos algo diante de Deus e nós não recebemos no nosso tempo,
Muitas vezes nós somos convidados a crer que Deus não agiu e Deus não vai agir. Somos convidados a parar de buscar por aquela situação. Deus não quer fazer, Deus não quer se manifestar, pode ser que a minha oração não esteja sendo escutada, eu estou falando com Deus, parece que tem um teto de bronze sobre a minha cabeça, a minha oração não chega até os céus, eu desisto. E assim a gente desiste, assim a gente deixa de buscar, assim a nossa fé ela é abalada e nós desistimos. Mas na manhã de hoje, Deus fala para você que há um tempo perfeito para que Ele haja em seu favor, para que você não desista, que independente das coisas estarem estarem paradas, Ele está agindo. E o milagre que você espera será manifesto sobre a sua vida, sobre a nossa vida, de maneira ainda mais grandiosa. Amém? Você crê nisso? Segundo ponto, mesmo quando tudo parece perdido, há esperança. A morte para Marta e para Maria e para todos aqueles que amavam Lázaro, porque eu creio ele era uma pessoa muito querida, inclusive do próprio Jesus, a morte representava o quê? Está tudo perdido, né? Mas para o fortalecimento da nossa fé, eu quero ler com você aí mais uma vez, João 11, versículo 21 e 22, dessa mesma história que diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança, né? Uma das irmãs aí, Marta, diz a Jesus que ela sabe que se Jesus tivesse chegado um pouco antes, Lázaro não teria morrido. Mas ela cria ainda assim que tudo aquilo que Jesus pedisse a Deus, né, intercedesse ao Pai, ele o concederia. Lázaro já estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que o defunto já fedia, já cheirava mal. Estava tudo perdido se nós pararmos para olhar com os olhos humanos. Não havia mais solução, mas Marta ainda tinha uma pontinha de fé, aquela sementinha de mostarda em seu coração que a fazia crer que Jesus tinha poder para mudar aquela situação. Então, por mais que a sua fé seja pequena diante de uma situação que aos teus olhos pareça ser uma situação catastrófica, Jesus ele tem poder para operar justamente por conta dessa pontinha de fé que você ainda carrega em seu coração. Então, talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída. Eu não conheço você, né, a fundo, eu não sei das suas dificuldades, dos teus problemas, eu não sei o que você tem enfrentado no dia a dia, mas às vezes a situação, ela parece não ter saída. Às vezes um problema familiar, às vezes é um problema financeiro, um problema emocional, um problema espiritual, mas Jesus nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, assim como estava para Lázaro e para sua família, ele ainda tem uma última palavra. Amém? Que você não desista, que você permaneça, que você continue crendo, porque a última palavra ela vem de Deus. Amém? Olha só. Agora nós faremos a leitura de mais um trecho da história, né, para nós nos lembrarmos, de João 11, 39. João 11, 39 diz assim: remova as pedras que impedem o milagre. Nós falamos um pouquinho a respeito de uma palavra, né, de esperança e de restauração,
meditamos no ponto 1, que tem um tempo perfeito para Deus agir. No ponto 2, quando tudo parece perdido, ainda há uma esperança. E agora no ponto 3, remova as pedras que impedem um milagre. João 11:39 diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus poderia ter removido a pedra como um milagre, né? Mas ele pediu que as pessoas fizessem isso. Foi necessário que as pessoas que estavam ali, né, acerca de toda aquela situação, naquele mesmo cenário, removessem a pedra. Por quê? Muitas vezes há pedras, né, que nos impedem a operação divina na nossa vida. E não estou falando pedra no contexto literal da palavra, mas estou falando pedras como se fossem a dúvida, o medo, os pecados, a mágoa. Tudo isso nos impede de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida e de ver o manifestar do sobrenatural de Deus na nossa casa. Então, se há entre nós pessoas que têm dúvidas a respeito da ação de Deus, que em nome de Jesus, na manhã de hoje, toda dúvida caia por terra. Se há entre nós pessoas que possuem medo no seu coração, que em nome de Jesus todo medo caia por terra. O medo, ele nos barra de viver o sobrenatural na presença de Deus. Então, se há pessoas entre nós que têm vivido no pecado, que todo pecado caia por terra, que você receba a libertação vinda do céu para a sua vida, para que o sobrenatural de Deus seja manifesto na sua vida. Toda mágoa, toda falta de perdão, toda amarra, todas estas pedras sejam retiradas na manhã de hoje. E quem retira essas pedras? Quem retira estas pedras em atitude de fé é você. Você remove estas pedras. E a partir do momento que você decide não viver mais com essa pedra sobre a sua vida, o agir de Deus, ele começa a ser manifesto na sua vida. O que está bloqueando o seu milagre? Eu não posso dizer por você, eu posso dizer por mim. Então, o que tem bloqueado o seu milagre de ser manifesto? Será a incredulidade? Será o ressentimento? Será o conformismo? Deus faz o impossível, mas convida cada um de nós a fazermos a nossa parte. Então, que na manhã de hoje seja o momento para nós retirarmos de nós todas as pedras que nos impedem de vivermos o agir de Deus na nossa vida. Amém? Então, veja só, eu gostaria de relembrar com você para nós partirmos para finalmente da nossa mensagem. Ele tem um tempo perfeito para agir na nossa vida. Não pense você que ele não está operando, não pense você que ele não está fazendo. Ele faz por nós no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Mesmo quando tudo parece estar perdido, ainda há esperança. Parece que não tem mais jeito. Ainda há esperança, porque ele quer entregar a você um milagre superior àquele que você tem buscado. Mas é importante que você remova todas as pedras, todos os pedregulhos, todos os obstáculos que impedem-nos de recebermos a resposta que vem de Deus. E o último ponto para a nossa meditação: Jesus chama pelo nome e dá nova vida. Você crê? Ele conhece você. Dentre tantos habitantes, né, viventes aqui nesta terra. Quem já foi na 25 de março? No Brás. Tem gente lá ou não tem? Deus me livre e guarde. Já foi-se o tempo que eu encarava essas loucuras. Hoje eu não encaro mais. Hoje eu estou um pouco acima do peso. Hoje, às vezes, eu reclamo de dor nas costas. Eu não gosto de andar muito. Estou bem acostumada a andar de carro.
Não quero mais saber desses rolês aí pela 25 de março, pelo Brás. Mas eu admiro quem tem essa disposição, viu, gente? É pouca gente ou muita gente reunida no mesmo local? É muita gente. E você acredita que Deus conhece cada uma daquelas pessoas, incluindo eu e você, pelo nome? Sim ou não? Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Olha só que privilégio nós temos, né? Ele nos conhece, ele sabe das nossas necessidades, ele atende a cada uma das nossas orações. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe sempre nos incentivou a orar. E a nossa oração, eu lembro que era feita assim, entregando a Deus tudo e a todos, né? Aqueles que nós considerávamos importantes. Então, nós orávamos pela família, nós colocávamos diante de Deus aqueles que estavam em hospitais, a equipe médica, os bombeiros, os policiais. A minha mãe ensinava a gente a orar por todo mundo. E nós orávamos ali, eu e as minhas irmãs de joelho, e depois a gente fazia o nosso particular com Deus. Todos os dias nós fazíamos a leitura de uma história bíblica e fazíamos um momento de oração. E eu lembro que no momento particular meu com Deus, eu tinha um pouco de vergonha de expor aquilo que eu queria receber dele. Porque eu pensava assim, nossa, parece ser tão supérfluo isso que eu quero colocar diante de Deus, tendo em vista da necessidade de outras pessoas e de outras crianças. E eu lembro que na ocasião eu queria muito um par de patins. E eu falava assim, puxa vida, eu quero um par de patins, mas eu tenho receio de colocar diante de Deus, porque tem tanta criança que está buscando nele por um prato de comida. E às vezes isso servia como um bloqueio para eu colocar diante de Deus as minhas necessidades. Até que um dia eu coloquei essa situação para minha mãe e falei, ai mãe, mas eu vou pedir isso para Deus enquanto tem tantas outras pessoas mais necessitadas do que eu, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me responder? Aí minha mãe falou assim, Marcinha, ele conhece todos e sabe da necessidade de todos e tem poder para responder a oração de todos. Então, o que eu entendi? Que nós não podemos limitar o poder de Deus. Às vezes a gente limita, às vezes a gente resume, às vezes a gente pensa assim, mas Deus não vai me ouvir porque tem alguém mais necessitado que eu, que precisa receber uma resposta mais urgente que a minha. E está errado, gente. Ele é todo poderoso para responder tanto um quanto o outro. Basta que a gente coloque diante dele em oração, né, a nossa vida e a vida do outro. Independente do número de habitantes, né, dessa terra, ele conhece o nosso coração e ele nos chama pelo nome. E ele está disposto a entregar aquilo que nós colocamos diante dele. Veja só, ele te chama pelo nome e te dá uma nova vida. Foi exatamente assim que aconteceu com Lázaro. Ele chamou Lázaro pelo nome e deu a Lázaro mais uma vez a oportunidade de viver. João 11, 43 ao 44 diz assim, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu. Jesus não apenas ressuscitou a Lázaro, mas o chamou pelo nome. Isto mostra que Deus tem um chamado individual para cada um de nós. Ele conhece a nós, conhece o nosso coração, chama-nos pelo nome e é importante nós frisarmos que ele também tem um chamado, um propósito individual para cada um de nós. Pode ser que nós nos encontremos aqui na manhã de hoje, espiritualmente falando, mortos, né? Com o nosso espírito enfraquecido, presos em uma vida sem propósito. Mas Jesus hoje, através da fé e da esperança, te chama para sair dessa condição. Ele quer te dar uma nova vida, restaurar os teus sonhos e transformar a sua história. Ele quer te dar uma nova vida. Posso ouvir um amém? Ele quer restaurar os teus sonhos. Posso ouvir outro amém? E ele quer transformar a sua história. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor?
Glória a Deus. Para nós concluirmos, a ressurreição de Lázaro nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Nunca é tarde para um milagre ser manifesto na nossa vida e que nós precisamos remover as pedras que nos afastam de Deus. Jesus nos chama pelo nome para vivermos uma nova vida. Hoje ele tem te chamado, vem para fora. Olha o chamado especial de Deus para a sua vida. Vem para fora. Ele deseja entregar a você uma nova vida, sem tantas dificuldades, sem tantos problemas, sem limitações, para que você possa viver o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, nós estaremos orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra liberada sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, por teu amor, por teu cuidado para cada um de nós. Obrigada, Deus, porque a força, a esperança, elas foram renovadas em nós na manhã de hoje, através desta palavra poderosa. Obrigada, Deus, pela confirmação de que o Senhor está agindo em nosso favor, mesmo parecendo que não está. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos trouxe a revelação de que o Senhor, ó Deus, está trabalhando e que dentro em breve nós receberemos a resposta para o nosso milagre. Obrigada, Deus, porque o Senhor acendeu mais uma vez a esperança em nós, quando tudo parecia estar perdido, que nós possamos, ó Deus, levar a vida desta forma, com o coração aceso e inflamado da esperança que vem do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida destas irmãs, com a certeza de que o Senhor nos dará força para que nós possamos verdadeiramente remover todas as pedras que há em nós e que tem nos impedido de receber o milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos desfazer, ó Deus, de todo mal que há em nós, na nossa mente, em nosso coração, nos desfazer, ó Deus, de tudo aquilo, Deus, que entristece o teu coração. Mas para isso, Deus, nós precisamos da força do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue, Deus, abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar que o Senhor tem trabalhado e continuará trabalhando por nós. Amém e graças a Deus. Amém.